2 Tirania de Aço capítulo 375. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Nuble Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. Nas profundezas da região conhecida como Pomerânia estavam os últimos vestígios do Estado Teutônico. Durante anos, eles deram tudo de si para resistir às forças de coalizão da Polônia-Lituânia, dos vários estados da Rússia e da Horda Dourada. No castelo de Marienburg, também conhecido como Malbork, os últimos líderes sobreviventes da Ordem Teutônica estavam reunidos em torno de uma mesa. Suas expressões eram sombrias quando chegaram a uma conclusão. A guerra estava perdida e o minúsculo território restante ao qual eles se agarravam logo cairia nas mãos de seus inimigos. Os exércitos dos estados alemães estavam envolvidos em uma guerra entre os e não podiam ajudar a ordem militar predominantemente alemã. Como tal, eles ficaram com uma última opção para garantir a sobrevivência de sua ordem, mesmo que fosse contra todos os instintos que tinham como católicos. O atual grão-mestre chamava-se Neck von Rothenburg. Ele era um conde da Baixa Saxônia que dedicou sua vida à ordem teutônica. Se não fosse a crise que a ordem enfrentava atualmente, ele nunca teria ascendido a uma posição tão renomada dentro dela. Após a morte do grão-mestre anterior em defesa da porção mais oriental do Estado Teutônico, vários homens subiram à sua posição apenas para se martirizarem na batalha contra os inimigos da ordem. Atualmente, a Ordem Teutônica era um estado rump segurando uma fração de seu antigo território no oeste. Um de seus comandantes chamado Herbert Reimers acabara de proferir o impensável e, como tal, havia uma expressão severa no rosto de Neck enquanto ele falava as palavras em sua mente. Você pode repetir o que acabou de dizer? A sala ficou em silêncio enquanto os vários chefes de estado olhavam para o homem. Apesar disso, ele permaneceu confiante em sua proposta e, assim, reafirmou seu plano sem a menor hesitação em sua voz. Devemos nos submeter ao reino da Áustria e nos tornarmos reformistas. O rei Berengário é o único com poder e riqueza para nos ajudar a sobreviver. Se fôssemos anexados pelo reino da Áustria e convertidos à reforma alemã, nossa ordem poderia muito bem sobreviver. Um ano atrás, se Bert tivesse sugerido isso, ele seria imediatamente queimado na fogueira. No entanto, agora as circunstâncias eram diferentes. O Estado Teutônico estava à beira do colapso e seus inimigos estavam às portas. Foi por isso que os vários chefes de Estado aceitaram sua proposta, mesmo que nenhum declarasse abertamente o apoio. Para muitos dos membros da Ordem Teutônica, o Reino da Áustria e a Reforma Alemã, que se espalharam como fogo nos estados alemães, era algo contra o qual a Igreja Católica não poderia prevalecer. Sua tentativa de se envolver em uma cruzada contra eles certamente terminaria em sangue. Assim, a sala ficou em silêncio por alguns momentos enquanto todos os presentes começaram a considerar a opção como uma alternativa válida. Afinal, se continuassem como estavam, a Ordem Teutônica seria aniquilada. Apesar de ser sua única chance de sobreviver como uma ordem de cavalaria, vários membros do conselho relutaram em aceitar tal proposta. Eventualmente, um homem quebrou o silêncio. O que você está dizendo é heresia. Se nos submetermos à Áustria e seu suposto rei, seremos forçados a nos converter à heresia de Berengar. Como tal, seremos hereges de pleno direito. Eu, por exemplo, preferiria morrer em batalha contra os inimigos da igreja do que me converter à heresia para salvar minha pele. 3 outros homens imediatamente acenaram com a cabeça em concordância com esta afirmação. Estava ficando cada vez mais claro que os líderes sobreviventes da Ordem Teutônica estavam divididos nessa questão. Outros homens imediatamente começaram a ficar do lado do comandante que havia sugerido a ação. Nossos inimigos estão às portas. Se não nos submetermos à coroa austríaca, seremos aniquilados. Esta é a única maneira de nossa ordem e séculos de tradição sobreviverem. Instantaneamente, a Câmara começou a entrar em erupção em um debate furioso enquanto os dois lados começavam a brigar. O grão-mestre observou com uma expressão cautelosa ao ver o que restava de sua ordem se desintegrando. Se as coisas continuassem assim, não haveria ordem para preservar.
pois os membros teriam se destruído em face da extinção. Por fim, o homem suspirou pesadamente ao tomar uma decisão. Depois de fazer isso, ele gritou a plenos pulmões para que os homens tolos ao seu redor parassem de brigar. Silêncio. Cheguei a uma decisão. Depois de dizer isso, a câmara ficou tão silenciosa que nem mesmo um camundongo podia ser ouvido ao fundo. Todos os membros do conselho que compunham os líderes restantes da ordem olharam para o grão-mestre von Rothenburg com expressões complicadas. O que ele disse a seguir salvaria a ordem ou a condenaria à extinção. Depois de contemplar os homens reunidos diante dele, o grão-mestre da ordem teutônica fez seu decreto. Enviaremos uma mensagem ao rei Berengário da Áustria, informando-o de que estamos dispostos a nos submeter à sua autoridade e ser anexados por seu reino em troca de proteção contra nossos inimigos. Qualquer outra coisa pode ser deixada para negociações. No momento em que ele disse essas palavras, o conselho foi dividido em dois. Muitos tinham uma expressão aliviada, mas outros estavam carrancudos. Alguns até arrancaram suas insígnias e saíram da sala, sinalizando que haviam abandonado a ordem ali mesmo. Eles genuinamente preferem morrer a abraçar qualquer heresia percebida. Depois de fazer sua declaração conhecida pelos líderes sobreviventes da ordem, Enoch dispensou seu conselho enquanto eles cuidavam de seus negócios. A sobrevivência ou não da ordem dependia das negociações que ele faria pessoalmente com o rei Berengário von Kufstein. Eventualmente, apenas o grão-mestre e o comandante que sugeriram um curso de ação tão drástico permaneceram nas câmaras do conselho, onde começaram a falar em segredo. Enoch serviu 2 cálices de vinho antes de entregar um ao Ebert. Ao fazer isso, ele começou a agradecer ao homem. Meu amigo, agradeço por apresentar este argumento ao conselho em meu nome. Se eu tivesse sido o único a dizê-lo, então estaríamos realmente condenados como uma irmandade. Depois de dizer isso, ele tomou um gole de seu cálice enquanto o comandante fazia o mesmo. Depois de limpar a boca com a manga, Ebert começou a questionar o próximo curso de ação. E agora? Certamente metade da ordem desertará por causa deste anúncio. O grão-mestre cuspiu no chão antes de expressar seu descontentamento com os fanáticos entre suas fileiras. Deixe aqueles católicos bastardos fugirem para a morte. A reforma alemã não é apenas sobre a representação precisa da palavra de Cristo, é sobre algo muito maior. A reforma alemã é sobre unificar o povo alemão sob uma religião e um império. Não se engane, somos uma ordem alemã e um novo império está surgindo na Áustria. Os dias do Sacro Império Romano e o domínio da Igreja Católica estão chegando ao fim. Em seu lugar, surgirá um império alemão que dominará a política de nosso mundo nos próximos séculos. Este não é o fim da nossa ordem. Em vez disso, é o alvorecer de uma nova era de ouro. Além disso, acho que você está subestimando quantos de nossos irmãos leram a tese de Ludolf em segredo. Um sorriso apareceu no rosto de Ebert ao ouvir isso. Depois de um tempo, ele quebrou o silêncio sobre o assunto e fez a próxima pergunta em sua mente. Então você vai para Kufstein? O grão-mestre assentiu em resposta a isso. Depois de fazer isso, ele se aproximou de Ebert e colocou a mão em seu ombro antes de sussurrar para ele. Na verdade, enquanto eu estiver fora, vou precisar de você para supervisionar a transição aqui em Marienburg. Mantenha a linha e certifique-se de que os católicos entre nossas fileiras não façam nada tolo que possa comprometer nossa anexação. Depois de ouvir suas ordens, o comandante acenou com a cabeça antes de responder afirmativamente. Você pode ficar tranquilo, a ordem estará em boas mãos. Vou garantir que tenhamos uma transição pacífica e estável enquanto você estiver fora. Depois de ouvir isso, Enoch sorriu antes de terminar o resto do vinho. Depois de fazer isso, ele se afastou das câmaras do conselho, deixando para trás uma frase final para seu comandante Ebert, que estaria no comando da ordem teutônica enquanto ele estivesse fora. Tenho fé em suas habilidades, meu amigo, não me decepcione. Com isso dito, uma carta foi redigida e enviada a Kufstein informando Berengar das intenções da ordem teutônica.
A ordem teutônica que permaneceu por séculos e foi um símbolo do nacionalismo alemão na vida anterior de Berengário estava à beira do precipício. Agora cabia ao jovem rei da Áustria decidir se eles sobreviveriam ou não. Tirania de Aço capítulo 376. Dentro do Palácio Real da Áustria, Berengar sentou-se em seu trono. Diante dele estava ninguém menos que Ludwig von Dürnstein, seu embaixador na França, e o homem encarregado dos esforços da inteligência real austríaca para interferir na Guerra dos 100 Anos. No momento, a Áustria procurava fornecer armas à coroa francesa contra seus rivais publicamente. Isso arrastaria ainda mais o nome da dinastia de Valois para a lama. Associar-se a Berengário e seu reino herético tornou-se um tabu estrito desde que a cruzada foi declarada. Para a população católica da França, aceitar armas de um herege nunca seria aceitável, permitindo assim que os agentes de Berengário fomentassem a dissidência contra a coroa. Ludwig havia retornado de sua viagem ao reino da França com a intenção de informar Berengar sobre o progresso que havia feito. Como tal, ele se ajoelhou diante de seu rei com um olhar solene enquanto anunciava o lento progresso que estava fazendo. Sua Majestade, o rei Gilles de Valois parecia hesitar em aceitar seus presentes. Ele provavelmente não fará uso de tais armas, a menos que fique desesperado o suficiente para fazê-lo. Berengar franziu a testa ao ouvir isso, onde então voltou sua atenção para Linde, que estava sentada obedientemente em seu colo, com a cabeça apoiada em seu peito. Ele começou a acariciar seu sedoso cabelo loiro morango enquanto a pressionava por uma resposta. Qual é o progresso que os ibéricos estão fazendo na engenharia reversa dos arquebuses capturados? Linde instantaneamente olhou para Berengar com seus olhos azuis celestes enquanto cutucava seu peito com os dedos. Ela começou a sussurrar em seus ouvidos os segredos que seus agentes na Ibéria Católica haviam descoberto. É lento, mas constante. Eles têm dedicado todos os seus recursos para reproduzi-lo. Em breve devem ter um protótipo funcional, embora seja tosco e feito de ferro fundido. Será a base para futuros desenvolvimentos em tecnologia de armas de fogo. Berengar acenou com a cabeça com um sorriso no rosto. Depois de fazer isso, ele fez outra pergunta a ela sobre o progresso de seu inimigo na engenharia reversa de sua tecnologia. E quanto à Igreja Católica? Os italianos apreenderam alguns dos rifles de pederneira do meu exército. Houve algum progresso nesse sentido? Linde imediatamente balançou a cabeça ao ouvir isso antes de responder a pergunta. É muito avançado. O aço de mola necessário para criar ação está além da Itália ou da capacidade do papado de recriar. Levará décadas até que eles façam qualquer tipo de progresso na engenharia reversa de seus mosquetes riflede. Berengar sorriu ainda mais ferozmente ao ouvir este relato e acariciou a cabeça de Linde em resposta, o que a fez fechar os olhos de alegria e desfrutar do calor de seu marido enquanto ela se agarrava a ele. Depois de ouvir esse relatório, Berengário fez um decreto. Quando os ibéricos tiverem começado a produzir o arquebuse em número considerável, quero que você e seus agentes forneçam aos inimigos da coroa francesa projetos semelhantes. Finjam que são agentes dos reinos ibéricos, dando ajuda aos ingleses, Aquitânia, e forças da Borgonha. Quando os inimigos da França começarem a utilizar armas de fogo no campo de batalha, o rei Gilles me implorará por ajuda e, quando o fizer, se tornará um conhecido colaborador de um herege, fazendo com que o povo francês desconfiasse muito de sua dinastia. Ludwig curvou-se em resposta afirmativa às ordens de Berengário. Será feito, Majestade. Depois de dizer isso, Berengário olhou o homem com curiosidade. Parecia haver uma expressão complicada em seu rosto. Como se ele tivesse algo a dizer, mas temesse que pudesse ofendê-lo. Como tal, Berengário pressionou o homem pela verdade. Há mais alguma coisa que você queira me dizer, Ludwig? Ao ouvir isso, os ossos de Ludwig praticamente pularam para fora de sua pele. No entanto, ele conseguiu acalmar seus nervos antes de responder à linha de questionamento de Berengário. Não é nada importante, Majestade. É só que o príncipe herdeiro da França me informou para lhe dar uma mensagem em seu nome. Berengário riu instintivamente ao ouvir isso,
Ele não conseguia superar o fato de que a Joana d'Arc desta linha do tempo era uma armadilha sacana que por acaso era o príncipe da França. Como tal, ele ficou imediatamente curioso sobre o que aquele menino poderia dizer a ele. Estou ouvindo. Ludeck instantaneamente desviou o olhar para os arredores para se certificar de que a princesa Honoria não estava em lugar nenhum. Foi só depois de confirmar a ausência dela que ele ousou repetir as palavras que Aubry lhe dissera. Príncipe Aubry de Valois pediu que eu lhe dissesse o seguinte. Em suas palavras exatas, ele disse que se você se cansasse da princesa tola, ele ficaria mais do que feliz em entretê-lo. Quando Berengar e Linde ouviram essas palavras, ficaram chocados, especialmente Berengário. Ele nunca havia conhecido esse príncipe e, no entanto, o menino já estava tentando seduzi-lo. Apenas que nível louco de pervertido ele era. Demorou alguns momentos para Berengário perceber exatamente o que o príncipe francês estava tentando lhe dizer. Quanto mais ele chegava a um entendimento adequado, mais sua expressão começava a mudar de confusa para desgostosa, resultando em um estado que expressava o horror que ele sentia no fundo. Linde imediatamente achou a expressão dele fofa e, como tal, ela começou a provocá-lo com um sorriso vingativo no rosto. Bem, você não é popular? Não apenas você conseguiu encantar uma princesa para sua cama, mas até mesmo um príncipe está fazendo fila para ter uma chance de satisfazê-lo. No momento em que Berengar ouviu sua esposa provocá-lo dessa maneira, ele sentiu como se fosse vomitar. A simples ideia de dormir com o príncipe francês o enchia de uma sensação avassaladora de repulsa. Como tal, demorou um pouco para recuperar a dignidade que um monarca deveria ter. Depois de acalmar o estômago, Berengar olhou severamente para seu embaixador antes de questioná-lo mais. Isso é tudo? Tendo visto a complicada série de expressões no rosto de Berengar ao ouvir esta notícia, Ludeck decidiu que seria imprudente discutir o interesse que a princesa Sibila havia demonstrado em conhecê-lo e acenou com a cabeça em silêncio. Vendo que não havia mais nada a relatar, Berengar dispensou Ludeck. Foi só depois que o homem desapareceu de seu grande salão que Berengar começou a relaxar. Depois de ficar um momento para si mesmo, Berengar deu um tapa no nariz de Linde antes de castigá-la. Isso não foi engraçado. Você fez meu estômago revirar com seus pensamentos perversos. Linde não fez beicinho. Em vez disso, ela deu um sorriso sensual quando começou a beijá-lo no pescoço. Ao fazer isso, ela sussurrou em seu ouvido com uma voz sedutora. Permita-me fazer as pazes com você. No entanto, Berengário estava terrivelmente ocupado e não tinha tempo para brincar com sua esposa. Como tal, ele pressionou a palma da mão contra o rosto de sua esposa enquanto a afastava lentamente. Ao fazer isso, ele começou a repreendê-la mais uma vez. Linde, seja uma boa menina. Tenho muito trabalho a fazer. E sua sedução está atrapalhando isso. Vou satisfazê-la mais tarde à noite. Esta observação imediatamente fez Linde fazer beicinho quando ela se levantou do colo de Berengar e começou a se afastar. Eventualmente, ela olhou para o marido e mostrou a língua antes de voltar ao trabalho. Quanto a Berengário, ele sentou-se neste trono em contemplação. Seus planos para a França durariam décadas e não poderiam ser apressados. Ele havia apenas começado seus preparativos para fraturar o reino unificado. Quanto aos seus outros negócios, as coisas estavam progredindo lenta mas firmemente enquanto ele industrializava a Áustria. Quanto ao que o jovem rei fez a seguir, ele teve que esboçar mais planos para novas tecnologias críticas para sua crescente infraestrutura. Suas fábricas primitivas já estavam introduzindo energia a vapor e máquinas ferramentas avançadas. No entanto, o processo foi mais lento do que ele desejava. Como tal, ele começou a esboçar cópias de seus planos para motores a vapor e máquinas avançadas atualmente implementadas em todo o setor industrial de Kufstein. Ele pretendia enviar esses projetos com comboios armados para as cidades da Áustria, como Innsbruck, Viena, Graz e Trieste, que eram os principais responsáveis por sua atual produção industrial, onde capacitaria nobres locais e comerciantes ricos a investir em fábricas próprias.
que utilizam tal tecnologia para produzir rapidamente os bens dos quais sua sociedade começou a depender. A Áustria estava prestes a se tornar uma potência industrial e, apesar de sua vasta riqueza, não seria bom para a estabilidade a longo prazo se todas as principais indústrias fossem controladas pelo governo. Ao enviar as plantas para nobres e comerciantes de confiança, Berengar criaria empresas privadas resultando em competição entre empresas austríacas, fomentando assim a inovação em seu mercado. Já era tempo de os austríacos começarem a usar a educação que Berengário lhes vinha dando para algo diferente de serem engrenagens da máquina. Berengar esperava que, ao ajudar no desenvolvimento de empresas privadas, pudesse ganhar algum talento não reconhecido, capaz de liderar a Áustria em seu futuro sob seu governo. Tirania de Aço capítulo 377 Berengar estava sentado em sua poltrona reclinável de couro na santidade de seu escritório. Dentro dessas paredes, ele estava relativamente livre de todas as tensões do mundo exterior, mesmo que estivesse cercado por pilhas de papelada que pareciam nunca acabar. Por mais que Berengar odiasse cuidar da papelada, isso se tornara uma rotina tão comum durante seu mandato como governante que era uma das poucas maneiras de relaxar hoje em dia. À medida que passavam os dias desde seu casamento com Linde, Honoré se impacientava com sua própria cerimônia que estava por vir. Sinceramente, Berengário não sabia o que fazer com aquilo. A moça começara a lançar algumas tiradas infantis sobre as coisas mais simples. O breve momento de irmandade que existia entre o harém de Berengário estava se desfazendo, e com ele, seus dias tranquilos estavam chegando ao fim. Essas garotas estavam grávidas de aproximadamente um mês, talvez menos, e já o estavam deixando louco. À medida que os dias passavam, ele passava cada vez mais tempo em seu escritório, queimando seu estresse entregando-se demais à interminável horda de papéis que continuamente se encontravam sobre sua mesa. No momento, ele estava ignorando o relatório de Card sobre a atual situação política no Reino da Boêmia. Depois de anos de derramamento de sangue nas mãos dos hussitas, corrupção nas mãos do monarca anterior e a contínua má conduta da Igreja Católica, o povo boêmio estava farto de todas as facções presentes no reino. E muitos, especialmente os alemães étnicos da Sudetenland, começaram a abraçar Berengar e seu regime. Como tal, os radicais hussitas, moderados e os restantes legalistas católicos perderam qualquer forma de apoio das pessoas comuns. Esses homens e suas facções foram castrados sem o apoio do povo. Qualquer forma de resistência que surgiu após a tomada da coroa por Berengário foi rapidamente reprimida por Eckard e pelo exército de veteranos austríacos endurecidos pela batalha que o acompanhavam. Sob o governo provisório estabelecido por Berengário após sua ascensão ao cargo de rei da Boêmia, as reformas agrícolas começaram a ser implementadas em todo o reino. Embora levasse muitos meses, talvez até anos, para ver os efeitos de tais medidas, sem dúvida, a comida logo não seria mais um problema para o boêmio médio. Além disso, dezenas de milhares de jovens alemães da Áustria invadiram o reino, reivindicando esposas boêmias e começando a trabalhar na reconstrução da infraestrutura do reino devastado pela guerra. As coisas estavam começando a voltar ao normal, no entanto, havia um problema sério que Berengar precisava resolver. Ele não poderia razoavelmente estacionar suas tropas austríacas dentro do reino por um longo período de tempo sem que seu governo fosse visto como uma ocupação estrangeira. Afinal, a Boêmia não havia sido anexada pelo Reino da Áustria. Em vez disso, permaneceu como parte do Sacro Império Romano por enquanto. Curiosamente, isso significava que Berengário, como rei da Boêmia, era agora um príncipe eleitor do Sacro Império Romano, fazendo-o ter um grau significativo de influência sobre quem seria o próximo Sacro Imperador Romano, assumindo que o Império ainda existia pelo momento da morte de Balsamo Corsini. Com isso em mente, Berengar precisava estabelecer uma força local capaz de defender suas fronteiras, mas leal a si mesmo. Berengário começou a redigir um decreto real como rei da Boêmia. Muito parecido com o que havia sido feito na Áustria, Berengar logo declararia revogado o direito de recrutar tropas por nobres individuais.
Em seu lugar, se formaria um exército nacional e profissional. Cavaleiros e nobres eram livres para se alistar e, ao se formarem no mesmo programa de treinamento de oficiais que existia na Áustria até então, receberiam uma comissão. Quanto a quais armas este exército real da Boêmia estaria equipado, Berengar tinha uma solução para este problema. Os armazéns estavam cheios de mosquetes e canhões de campo de 12 lb, que estavam começando a ser substituídos em serviço pelos novos rifles de agulha e canhões de carregamento de culatra. A cada dia que passava, o estoque de armas de Berengário crescia e, embora ele tivesse vendido algumas dessas armas para seus aliados, como a Guarda Real Granadana e o exército bizantino dos Balcãs, ainda havia dezenas de milhares de mosquetes estocados e dezenas de canhões. A maioria de seus canhões ainda não havia sido substituída. A cada semana que passava, mais e mais canhões de campanha eram substituídos e adicionados ao estoque. Quanto às armas Schmidt, eles já estavam aposentados do serviço no Exército Real Austríaco em sua totalidade. Berengar tinha um substituto adequado em mente para essas armas, mas com a cadência de tiro e o alcance prático de seus rifles de agulha, o canhão Schmidt agora estava terrivelmente obsoleto. Havia bastante estoque de armas agora obsoletas que Berengário poderia colocar entre o seu exército da Boêmia. As armas e armaduras fornecidas às tropas austríacas no passado estavam espalhadas, juntando poeira. Até o ponto em que Berengar pudesse anexar totalmente a Boêmia como parte de seu crescente reino, ela teria que permanecer uma entidade separada, com um exército diferente sob seu comando. Depois de assinar os documentos que estabeleciam formalmente o Exército Real da Boêmia, Berengar recostou-se em seu assento e começou a descansar os olhos cansados. Nesse ponto, ele percebeu uma batida em sua porta e imediatamente congelou em seu lugar. As chances eram de que esta era uma de suas mulheres, reclamando sobre como as outras duas a estavam tratando. Ao perceber isso, Berengário recuperou a compostura e imediatamente pulou para baixo de sua mesa, esperando desesperadamente que não fosse encontrado. Em vez disso, para sua surpresa, quando a porta se abriu, ouviu-se o som de passos leves. Quem quer que fosse era muito menor do que qualquer uma de suas mulheres e, como tal, um palpite imediatamente preencheu sua mente. Por fim, sua estimativa foi confirmada quando ele ouviu uma voz suave aparecer ao alcance da voz. Rei Berengário! Você está aqui? Berengário imediatamente saltou de sua mesa, batendo a cabeça embaixo dela ao fazê-lo. Quando finalmente recuperou a estatura, esfregou o crânio e estremeceu de dor. Diante dele estava a pequena Verônica, que o fitava com seus olhos desiguais, cheios de desconfiança. Rei Berengário, por que você estava escondido debaixo de sua mesa? Berengário imediatamente riu da afirmação de que ele, o poderoso rei da Áustria, poderia estar escondido debaixo de sua mesa e agarrou sua caneta com um largo sorriso no rosto. Eu não estava me escondendo, apenas deixei cair minha caneta e fui recuperá-la. Diga-me, Verônica, por que você está aqui no meu escritório? Verônica foi inteligente o suficiente para perceber que Berengário estava falando merda, apesar de sua defesa razoável. No entanto, ela não veio aqui para acusá-lo de se esconder como um covarde. Ela veio aqui para fazer a Berengário uma pergunta que estava em sua mente. Como tal, ela caminhou até Berengário e olhou para ele com seus olhos minúsculos, azuis e verdes, e começou a perguntar sobre o estado de seu país natal. Se você não se importa que eu pergunte, como está indo a Boêmia? Vi tantas coisas incríveis durante meu breve mandato aqui na Áustria que estou preocupado com o bem-estar do meu povo. Berengar suspirou ao se sentar mais uma vez em sua poltrona reclinável forrada de couro. Ele serviu-se de uma bebida em seu infame cálice de caveira enquanto o fazia. Há muito tempo ele delegou este copo explicitamente para beber pessoalmente em seu escritório, afinal, não era exatamente o que se poderia chamar de obra de arte mais civilizada. Depois de tomar um gole do vinho fortificado, ele colocou o cálice sobre a mesa antes de revelar seus pensamentos sobre o assunto. Está se recuperando, mas as feridas da guerra demoram para cicatrizar. A Boêmia está em um estado difícil depois de anos de derramamento de sangue,
E agora tenho que reconstruí-la. Pode levar anos, mas prometo a você, um dia em sua vida, quando você finalmente retornar à sua terra natal, ela será muito maior do que você se lembra. Verônica sorriu ao ouvir isso, talvez pela riqueza e felicidade que ela havia testemunhado entre as pessoas comuns da Áustria, mas a garotinha tinha fé que Berengário seria capaz de viver de acordo com suas reivindicações. No entanto, sua próxima pergunta foi um choque para Berengário. A garota estava com ele há apenas um mês, no máximo, e ainda assim parecia impaciente. Então, você já decidiu quem será meu futuro marido? Berengário instantaneamente engasgou com o vinho ao ouvir isso. Ouvir uma menina de 10 anos falar tão descaradamente sobre a perspectiva de casamento era algo a que Berengar nunca se acostumaria, não importa quanto tempo vivesse neste mundo medieval. Como tal, ele balançou a cabeça enquanto desviava o assunto. Sinto muito, Verônica, tenho estado muito ocupado para chegar a uma conclusão adequada sobre o assunto. Além disso, você ainda é jovem, deveria aproveitar sua juventude antes de pensar em assuntos tão sérios. Provavelmente levará anos antes que eu encontre um par adequado para você, então aproveite seu tempo aqui em Kufstein enquanto pode. Verônica começou a fazer beicinho ao ouvir isso. Verdade seja dita, ela estava mais preocupada com quem Berengar poderia casá-la do que qualquer outra coisa em relação à sua vida pessoal. A última coisa que ela queria era se casar com um velho pervertido. No entanto, finalmente ela acenou com a cabeça e correu até Berengário, onde se agarrou a ele como um pedaço de lampreia, agradecendo-lhe a hospitalidade que ele lhe havia mostrado até agora. Obrigado, rei Berengário, você foi muito gentil e estou ansioso pelos anos em que viverei sob seu teto. Berengário tinha um sorriso amargo no rosto. Essa garota era muito formal. No entanto, ele rapidamente se soltou de seu alcance e respondeu apropriadamente antes de enxotá-la de seu escritório. De nada, princesa Verônica, agora. Se você não se importa, eu tenho algum trabalho a fazer, então, por favor, divirta-se. Tenho certeza que Hans e Helga precisam de um companheiro adequado. Em resposta a isso, Verônica sorriu e fez uma reverência como havia sido ensinada por Henrietta durante sua estada em Kufstein. Depois de fazer isso, ela deixou Berengário em seu escritório, onde ele começou a encher seu cálice mais uma vez. Ele suspirou pesadamente enquanto comia o vinho fortificado antes de expressar seus pensamentos em voz alta. Em 6 anos, eu me pergunto qual será o relacionamento entre ela e Hans. Espero que tudo corra bem e eu possa casá-la com meu filho. Afinal, eu não me importaria de ter uma nora fofa como ela. Depois de dizer isso, Berengário voltou rapidamente ao trabalho, pois o reino não governaria sozinho. Tirania de Aço capítulo 378. De todos os impérios da história, os romanos eram um dos favoritos de Berengário. O que eles realizaram inspirou muitos homens a alcançar um nível de grandeza semelhante ao deles, mas poucos conseguiram igualar a glória do Império Romano. Os bizantinos eram tecnicamente a metade oriental sobrevivente do Império Romano depois de serem divididos em dois por Diocleciano durante a formação de sua tetrarquia. Na realidade, a essa altura da história, os bizantinos eram muito mais gregos do que romanos. Apesar disso, eles ainda se referiam a si mesmos como romanos e elogiavam a antiga linhagem de Roma como sua. Grande parte de sua nobreza falava latim como língua secundária, que foi a principal razão pela qual Berengário conseguiu se comunicar com Honoria durante seu primeiro encontro de forma tão eficaz. Na verdade, a essa altura, Berengário era fluente em 3 idiomas: alemão, árabe e latim, se incluísse o inglês moderno de sua vida passada. Então 4, mas essa era uma língua que só ele podia falar neste mundo. A diferença entre o inglês medieval tardio e o idioma falado por Berengário era tão grande que, se ele ousasse conversar na língua moderna com qualquer inglês da época, nenhum dos dois se entenderia remotamente. Com esse conhecimento das 3 línguas, Berengar conseguiu se comunicar de forma eficaz com seus aliados. Nesse momento, Berengar estava a bordo de um clipper, não de um clipper qualquer. Este era o Royal Clipper.
Berengar havia projetado o navio com base em algumas fotos que ele tinha visto na internet de um navio de cruzeiro em sua vida anterior. Este clipper era diferente de qualquer outro navio atualmente empregado pelas forças marítimas de Berengar. Seu casco era inteiramente feito de aço, tinha 5 mastros e 42 velas no total, com plano de vela totalmente armado. Embora Berengar quisesse adaptá-lo com um motor a vapor de expansão tripla, bem como 4 caldeiras escocesas, a realidade da situação era que ele não tinha os meios para fabricar equipamentos marítimos tão grandes e poderosos, pelo menos por enquanto. Como tal, este monstro de aço gigante de um navio atuou como navio pessoal do rei Berengar von Kufstein. Levou meses no estaleiro em Pula para criar este navio e estava sendo trabalhado durante toda a Guerra da Áustria pela Independência até relativamente recentemente. O navio tinha um comprimento de 442 pés, que era 2 pés mais longo que o maior dos navios do Tesouro Ming, tornando-o oficialmente o maior navio da história do mundo até este ponto. Embora não estivesse armado, era virtualmente imune a qualquer ataque inimigo em potencial por causa de sua construção toda em aço e dos fuzileiros navais estacionados a bordo. Para garantir que não fosse atacado, uma escolta de 5 fragatas flanqueava as laterais do navio. A visão de embarcações tão monstruosas, quando comparadas com os navios da época, era uma prova da supremacia marítima austríaca. Berengar estava sentado no refeitório da enorme embarcação. Foi equipado com os móveis mais luxuosos que sua indústria poderia imaginar. Ele sentou-se ao lado de suas 2 esposas, sua noiva e sua irmãzinha enquanto compartilhavam bebidas e jantavam os melhores frutos do mar. Berengar comia seu prato favorito de frutos do mar de sua vida anterior. Ironicamente, neste mundo, um rei alemão introduziu a comida italiana moderna conhecida como Alfredo e, com ela, ele fez seus chefes misturarem caranguejo no prato, criando um delicioso e cremoso prato de macarrão com frutos do mar. Era tão diferente de qualquer outra comida que as meninas haviam provado até aquele momento que inicialmente tiveram reservas em comê-lo. No entanto, quando provaram o prato de macarrão cremoso, eles se apaixonaram instantaneamente por ele. Principalmente Honoria, que já adorava o sabor do caranguejo. Ela tinha um sorriso largo no rosto enquanto comia o Alfredo recheado de caranguejo. Um macarrão acabou grudando na lateral de sua bochecha. Era tão tentador que Berengar não se conteve. Em vez disso, ele instantaneamente mergulhou e lambeu o macarrão de sua bochecha antes de devorá-lo. Isso inevitavelmente fez com que Honoria o castigasse por sua ganância inerente. Ei! Isso foi meu. No entanto, no momento seguinte, antes que Berengar pudesse provocar a garota adequadamente, Lindy mergulhou o garfo na tigela de Honoria e roubou um grande pedaço da iguaria, fazendo com que a jovem princesa fizesse beicinho. Como estavam viajando para o Império Bizantino para o casamento das jovens princesas, as outras 2 garotas do harém de Berengar começaram a conspirar contra ela e provocá-la de todas as maneiras possíveis. Felizmente para Berengário, este foi o mais cordial que as meninas tiveram em quase uma semana. Ele ficou feliz em ver que eles estavam se dando bem mais uma vez. Honoria parecia estar de melhor humor à medida que o dia de seu casamento se aproximava cada vez mais. Berengário jurou que, se estivesse preso neste navio com as 3 garotas, e elas ainda estivessem discutindo os mínimos detalhes, ele se lançaria ao mar e rezaria pela misericórdia do antigo deus Poseidon. Claro, isso inevitavelmente resultaria em ele amaldiçoar Poseidon por sua completa e absoluta falta de misericórdia ao se afogar nas profundezas do Mediterrâneo. Ainda assim, era um destino melhor do que ficar preso em um navio com 3 mulheres grávidas mal-humoradas. Claro, Henrietta notou a expressão relativamente alegre que Berengário tinha sobre seu destino enquanto suas garotas brigavam por comida. Obviamente, ela não podia deixar isso passar, afinal, não havia como ela permitir razoavelmente que seu irmão fosse feliz com o pequeno harém que ele havia criado. Considerando que Henrietta havia entrado na adolescência, ela tinha sido bastante travessa ultimamente, usando todas as chances que podia para tornar a vida de Berengar um inferno, geralmente instigando uma briga entre suas 3 esposas.
Como tal, a jovem princesa da Áustria, que ficava mais bonita a cada dia, assumia uma expressão inocente ao olhar para o irmão com olhos esperançosos enquanto fazia uma pergunta que certamente agitaria o pote. Grande irmão Berengar, que nunca poderia criticar sua querida irmãzinha, permaneceu completamente inconsciente de que ela era responsável por um grau significativo da agonia que ele havia sofrido na semana anterior. Como tal, ele rapidamente fez o jogo dela enquanto perguntava à jovem adolescente o que ela estava pensando. Sim, Henrietta. Vendo como seu irmão mordeu a isca, Henrietta rapidamente fez a pergunta que ela sabia que faria com que suas garotas se unissem contra ele. Quem você acha que é mais bonito? Eu ou suas esposas? Berengário nem sequer sentiu os olhares questionáveis sobre ele enquanto dava uma mordida em seu Alfredo antes de responder com a resposta que Henrietta sabia que ele diria. Você, claro. Todo mundo sabe que minha querida irmãzinha é a garota mais bonita do mundo. No momento em que ele disse isso, suas três mulheres o encararam incrédulas. Eles mal podiam acreditar que ele havia acabado de proferir tais palavras na frente deles. Henrietta, é claro, exibiu um sorriso alegre enquanto batia palmas. Completamente satisfeita com os olhares que seu irmão estava recebendo. Depois de fazer isso, ela caminhou até o assento de Berengário e o abraçou com força. O irmão mais velho é o melhor. Depois de fazer isso, ela voltou ao seu lugar, esperando que Berengário notasse os olhares ferozes que recebia de suas três mulheres. Ele levou um segundo para ver, mas quando fez, ele finalmente percebeu que Henrietta havia armado para ele. Antes que ele pudesse castigá-la por pregar a peça, Honoria se levantou de seu assento com uma aparência furiosa. Ela começou a xingar Berengário por seus comentários enquanto fazia. Se você acha sua irmã tão bonita, por que não se casa com ela? Depois de dizer isso, ela saiu correndo. No entanto, antes que Berengar pudesse persegui-la para resolver essa disputa tola, Lindy e Adela agarraram-se a seus ombros com um aperto cada vez mais forte. Berengário podia sentir como se seus ossos estivessem quebrando sob seu domínio quando eles começaram a condená-lo por suas palavras. Mestre, eu gostaria de falar com você. Querido, eu sei que podemos ser parentes, mas cobiçar sua irmã é um pecado grave. Obviamente, Berengário não se sentia atraído por sua irmã dessa maneira. Ele estava apenas entretendo os caprichos de Henrietta como sempre fazia, e no fundo, suas mulheres sabiam disso. Ainda assim, vê-lo dispensá-los sem hesitação e ficar do lado da garota mais nova invocou muito sua ira. Como tal, Berengário olhou para sua irmãzinha com um olhar suplicante. Em troca disso, ela apenas sorriu para ele antes de beber o conteúdo de sua taça de vinho. Após isso, ela colocou o cálice na mesa antes de passar, enquanto ela sussurrou algo em seu ouvido que os outros não entenderam. Você colhe o que planta, irmão mais velho. Assim Berengário passou o resto de sua jornada para Constantinopla espiando seus pecados. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.